Bem-vindos a mais um Bekim Balacha 6, hoje shiur número 13. A gente vai continuar as regras de Safek Brachot Lakel. Hoje a gente vai da Halacha Zain até a Halacha Yud. Então, a Halacha Zain fala que mesmo quando a maioria dos poskim manda fazer a brachá e a discussão com eles é a minoria dos poskim que diz para não fazer a brachá, Anu Chosheshim Lamiut. A gente vai atrás da minoria. Porque a gente fala também Safek Brachot Leakel. Porém, está escrito na Halachá aqui, se é um posek sozinho que fala para não fazer a brachá, e aí a grande maioria diz para assim, fazer a brachá, a gente não leva em consideração uma opinião única. Mas se tem dois ou mais que falam para não fazer a brachá, mesmo que é a minoria, a gente fala Safek Brachot Leakel. Então, aí, sobre essa halachá tem uma grande pergunta, porque a princípio a Torá escreve Acharei Rabim Leatot. Quando tinha alguma discussão no Sanedrin, no Beidin, etc., a Torá fala, olha, você vai ir atrás da maioria. Pega os juízes que estão lá, vê qual é a opinião de cada um, o que a maioria disser, é isso que você vai fazer. Se a Torá manda fazer isso, por que a gente ainda tem dúvida e fala, olha, eu tenho medo que talvez brachá levatalá? Então, essa pergunta, quem faz é o Rav Moshe Ben Chaviv. Ele escreveu um livro chamado Get Pashut. Ele viveu mais ou menos 350 anos atrás. Ele traz essa pergunta. Por que a gente não vai atrás da maioria se a Torá manda ir atrás da maioria? Agora, ele responde que não é verdade. Quer dizer, é verdade que a Torá manda ir atrás da maioria, mas a maioria da Torá e a maioria que a gente está falando são maiorias diferentes. Por quê? A Torá fala, quando você está, um caso foi na frente de juízes, vai lá no Sanedrim, 71 juízes ouviram as testemunhas, viram as partes falando, etc., e aí eles vão pesar e decidir. Aí eu vou atrás da maioria. Mas aqui, quando a gente está falando de poskim, são poskim que não se viram. Se eles estivessem juntos e a minoria pudesse explicar pessoalmente os seus argumentos e tem a chance que eles poderiam convencer a maioria a mudar de ideia. Então aqui a gente não fala que eu vou atrás da maioria e acabou a dúvida. Enquanto eles não estão presentes, quer dizer, aqui eu estou falando de um posek que viveu talvez no século XII na Espanha, eu tenho outro que viveu no século XIII na Alemanha. Não dá para eu colocar todo mundo junto e falar, tem 30 que falam assim, 15 falam do outro jeito, eu vou atrás da maioria. Porque se eles estivessem juntos, no mesmo Beidin, conversando olho no olho, talvez os 15 iam conseguir convencer os 30 a mudarem de ideia. Então, a gente ainda usa a maioria como regra geral para psicar de halachá, mas a gente não fala que aqui não se chama que não tem mais dúvida, e por isso eu vou atrás da maioria, e sim, por isso, em relação a Safek Brachot Lakel, a gente continua essa regra de Safek Brachot Lakel. Baseado nisso, o Rav Ovadia traz um exemplo dessa regra, que tem machlok nos poskim. A gente tem duas brachot achronot, né, que a pessoa faz depois de comer. Tem a brachá Achad Men Shalosh, ou ala Mechia, ou ala Perot, ou ala Gefen, quando a pessoa comeu bolo, ou uma fruta das 7 espécies, ou tomou vinho, então ele faz a brachá Achad Men Shalosh. Se ele comeu outras frutas, ou verduras, coisas que é Adamá, ou Sheakol, ele faz Borei Nefashot Rabot. Agora, tem uma machlokit nos poskim, se, da mesma maneira aqui, na brachá Rishoná, a brachá de Sheakol Ne'amidvaro isenta todas as brachot, se eu falo isso também em relação à brachá Achroná, que Borei Nefashot isenta tudo. A grande maioria dos poskim fala que não serve. Borei Nefashot é uma coisa, Ala Mechia é outra coisa. Se você comeu comida de Ala Mechia e fez Borei Nefashot, não valeu nada e você precisa fazer Ala Mechia de novo. Mas tem uma pequena minoria que fala que sim serviu. Então, na prática, se a pessoa está na dúvida, não é para ele fazer, mas é para ele fazer a brachá correta. Tipo, ele comeu ali, ou se ele comeu o bolo, ele tem que fazer a mechia. Não pode fazer Borei Nefashot. Não sei fazer a mechia de cor, se vira, pede para alguém fazer, repetir, olha no telefone, arranja um sidur, não sei.
Mas se ele vem perguntar, eu não falo para ele faz boré nefashot. Mesmo que ele não sabe fazer, é melhor não fazer nada do que fazer boré nefashot. Mas, porque, de acordo com a maioria dos posquim, boré nefashot é uma brachá levatalá. Agora, se ele errou e já fez boré nefashot, agora ele vem me perguntar o que eu faço. Eu preciso fazer ela michiá ou não? Então, a maioria dos posquim fala não valeu nada, ele precisa fazer ela michiá. Mas tem uma minoria que fala que valeu. Já que a minoria fala que valeu, eu falo safek brachot leakel e não mando ele fazer a brachá de novo. Então, por isso, essa pessoa que comeu o bolo e fez boré nefashot, não repete a brachá de alamichia. Agora, a gente falou antes que eu falo safek brachot leakel mesmo contra a opinião do Shulchan Aruch. A pergunta é se eu falo isso mesmo contra a opinião do Shulchan Aruch e a maioria dos poskim. Então, na verdade, a gente falou, é uma coloca se eu falo safek brachot leakel mesmo contra o Shulchan Aruch ou não. O Hidá traz que a halachá é que a gente fala safek brachot leakel mesmo contra o Shulchan Aruch, mas que muitos poskim entendem que isso que os faradim costumam conforme a opinião do Shulchan Aruch é válido inclusive em casos de leis de brachot. Eu não falo safek brachot leakel contra o Shulchan Aruch. E aí o Hidá fala aqui, olha, quem faz com essa opinião tem onde se apoiar. Mas que o correto é a pessoa não fazer a brachá, porque a maioria fala safek brachot leakel, mesmo contra o Shulchan Aruch. Agora tem alguns poskim que escrevem, se traz o Birkat Hashem em nome do Birkat Yosef, ele escreve que quando eu tenho um caso de dúvida de brachot, e eu tenho o Shulchan Aruch, e não só o Shulchan Aruch, mas que a grande maioria dos Rishonim está junto com o Shulchan Aruch, aí fala o Birkat Hashem que aí sim eu posso me apoiar na opinião do Shulchan Aruch e mandar fazer a brachá, e eu não falo safek brachot leakel. Porém, a opinião do Rav Ovadia não é assim. Um exemplo disso é o caso que a pessoa pensou a brachá. A gente falou outro dia se vale pensar na brachá ou não. A gente falou, de acordo com Rambam e com Smag, sim, vale. A grande maioria dos Rishonim diz que não vale. E o Shulchan Aruch escreve que se a pessoa pensou, por exemplo, ele ia tomar um copo de água, ele pensou a brachá de Shakol Ni'a Bidvaro, então fala o Shulchan Aruch, não valeu nada, e ele precisa voltar e repetir a brachá. E aqui a gente tem o Shulchan Aruch e a grande maioria dos Rishonim que fala que não valeu absolutamente nada o que ele fez e que ele precisa repetir a brachá. Mas mesmo assim, alachá lemaaseh, a pessoa tem que tomar cuidado para não fazer isso. Mas se ele fez isso, fala o Rav Ovadia que ele não deve repetir. Porque eu falo safek brachot leakel. Já que você tem alguns poskim que falam que vale quando ele fez com o pensamento, na dúvida eu não mando ele repetir. Agora, isso é quando eu tenho uma minoria dos poskim. Mas quando eu tenho uma opinião única, aí é machloket nos achronim. O Ner Mitzvah escreve que uma opinião única a gente não leva em consideração. Tem que ser pelo menos duas ou mais. Eu falo assim, precisa ser uma minoria, mas precisa ser uma opinião única, é um outlier, a gente desconsidera. E o Zechor Avram fala, não, essa fake, de qualquer jeito, e por isso eu falo, safek brachot leakel, mesmo quando tem uma opinião única. O Rav Ovadia Yosef posek la halachá, conforme a opinião do Ner Mitzvah, que se for uma opinião única, a gente desconsidera. Se tiver mais, aí é outra coisa, mas uma opinião única, a gente pode desconsiderar. Agora tem um caso diferente, a gente vai falar agora. A gente está falando agora em relação a machlok nos poskim, se eu tenho maioria ou minoria. Agora, vem no Saif Het, ele traz que quando o motivo que eu tenho para fazer a brachá é me apoiando numa maioria que é de realidade, uma maioria casual, quer dizer, é um caso que aconteceu onde eu tenho ali uma coisa de maioria. E aí a maioria me diz que eu poderia fazer a brachá, então está escrito nos poskim que eu posso fazer a brachá, eu não falo sobre isso, safek brachot leakel. Rav Ovadia traz isso na prática,
em relação a mitzvah de Tvilat Kelim. A gente tem uma mitzvah de levar no mikve todo o utensílio que foi comprado de um goi. Ele teve na posse do goi, passou para a mão do Yehudi, então eu tenho a obrigação de fazer nele mikve. Agora, o que acontece se eu comprei de uma loja que é de um Yehudi? A loja que me vendeu o utensílio é do Yehudi, então eu comprei do Yehudi. Pela loja, eu não preciso fazer mikve, mas eu não sei quem produziu. Porque assim, se esse utensílio ele foi de posse de um goi, desde que ele foi criado, e aí não faz diferença se é o fabricante ou se algum dos intermediários comprou ele. Então, quer dizer, se o fabricante era Yehudi, mas ele vendeu para um goi, e aí o goi vendeu para esse lojista Yehudi, e eu comprei do lojista, então eu preciso fazer mikve. Mas se desde o começo da produção até chegar na minha mão, todo mundo era Yehudi, aí eu estou isento de fazer mikve. Então, quando a pessoa está nessa situação, o ideal é ele tentar verificar, ver quem é o fabricante, ir atrás, etc. Mas, quando não é possível ele verificar o que aconteceu, e ele não consegue ir atrás e saber de quem era antes da loja, quem era o intermediário que vendeu, quem que foi o fabricante, e etc., então, fala o Rav Ovadia Yosef que eu posso ir atrás da maioria. Aí você vai falar, como você vai atrás? E aí eu faço mikve com brachá. Aí pergunta, como você vai mikve com brachá? Você vai atrás da maioria. Aí a resposta para isso, tem um Tshuvot Maimoniot, ele traz uma prova da Gemara em Masechet Evamot. A Gemara em Masechet Evamot conta a história de uma mulher que vieram testemunhar que o marido dela caiu no mar aberto e desapareceu. E aí, de modo que a halakha é que a gente considera que ele estava morto. E aí o Rav Nachman, o Rav Nachman, ele foi testemunhar, ele viu que aconteceu isso, que ele vai, mas ele falou, ele não viu ele morrer. E aí ele chegou num lugar e ele jurou que aquele homem tinha morrido. Porque aí, então, o Maharam Rotenburg, ele traz uma pergunta, ele fala, como ele pode jurar se ele não viu? Como ele vai jurar que aquele homem morreu se ele não viu? Ele falou, não, já que a halakha é, quando uma pessoa caiu no mar aberto dessa maneira, a gente considera que ele morreu, ele falou, eu posso considerar que ele morreu até em relação à mitzvah de juramento. Então, fala o Rav Ovadia Yosef, a mesma coisa aqui, já que a halakha é que eu vou atrás da maioria, a maioria é considerada até em relação a eu poder fazer brachá. Aí eles vão perguntar, mas eu acabei de falar antes que quando tem maioria, a gente não faz brachá. Foi diferente, porque lá a maioria dos poskim, como falou Maharam Mechaviv, a gente não considera a maioria dos poskim como maioria da Torá. É diferente, a maioria do Sanhedrin, quando estão todos os juízes juntos, e eles votaram e decidiram uma coisa, eu vou atrás da maioria, e quem ficou como voto vencido é como se fosse não existente. Mas isso é quando eu estou falando de uma maioria presente. Quando a maioria dos poskim, eu não falo a mesma coisa. Mas aqui não é a maioria dos poskim. Aqui é o caso de maioria que eu vou atrás dele em relação à Torá. Agora tem mais uma pergunta, se eu posso me apoiar num sfeika para fazer brachá. Quer dizer, quando tem uma halakha aqui, quando você tem sfeika, duas dúvidas, uma dúvida em cima da outra, eu posso usar isso para permitir. E o Rashba explica que a lógica de sfeika é que eu considero isso como se fosse a maioria. Então, se isso é como se fosse a maioria, e eu acabei de falar que quando tem um caso de maioria, eu posso fazer brachá, então, em caso de maioria, eu posso fazer brachá. Mas o Rav Ovadia traz que como normalmente nos feika, eu tenho ali machloket poskim, quer dizer, muitas vezes eu tenho uma das dúvidas, uma coisa que é dúvida porque eu não sei como fixar a halakha, porque tem discussão nos poskim. E a gente acabou de falar que discussão nos poskim não é considerado uma dúvida completa, então isso não é igual ao caso de maioria para poder fazer brachá. E por isso a regra é que eu não faço brachá baseado num feika.
Tem um caso famoso de Sfirat HaOmer, mas ali é a exceção. Ali, quer dizer, quando a pessoa está na dúvida se ele contou o dia de ontem ou não, quer dizer, ele não sabe se ele perdeu, porque se ele contou certo ontem, então ele está dentro. E se ele não contou certo ontem, então ele perdeu a Sfirah, então a halakha é que ele pode continuar com brachá, mas ali é um caso de exceção. Por quê? O Trumat HaDeshen, quando traz Feika, ele junta a opinião dos poskim que fala que Sfirat HaOmer é uma mitzvah da Torá, mesmo hoje em dia, e já que tem poskim que falam que é mitzvah da Torá mesmo hoje em dia, então eu falo Sofek Doraita Lechumra, por isso eu poderia fazer a brachá. Então ele falou, isso aliado ao que eu tenho os Feika, ali eu faço, e ali é exceção. Mas normalmente, quando eu tenho os Feika, não faço a brachá baseado num Feika. Então, isso é o Halakha Het. Agora, o Halakha Tet fala que, mesmo quando o Arizal diz para fazer a brachá, do mesmo jeito que eu falo Safek Brachot Leakel contra o Shulchan Aruch, eu também falo Safek Brachot Leakel contra o Arizal. O Ben Ish Chai não concorda com isso, ele fala aqui que se o Arizal fala, a gente faz como o Arizal, não se fala Safek Brachot Leakel contra o Arizal, mas assim é a opinião do Rav Ovadia Yosef, que mesmo contra o Arizal, a gente fala a regra de Safek Brachot Leakel. Agora, Saif Yud é um caso assim. Digamos que a pessoa tem mitzvah de Eruv Tavshilim. Véspera de Yom Tov, ele tem que pegar, né, Yom Tov vai cair na véspera do Shabbat, ele precisa fazer o Eruv Tavshilim para poder cozinhar do Yom Tov para o Shabbat. E aí ele precisa fazer o Eruv Tavshilim na véspera do Yom Tov. Se ele esqueceu de fazer o Eruv Tavshilim na véspera do Yom Tov, está escrito na Halakha que ele pode fazer ainda Ben Hashmashot, quer dizer, já foi o pôr do sol, mas ainda não foi a saída das estrelas, ele pode ler aquele, fazer o Eruv Tavshilim naquele dia. Ele vai falar, não, mas talvez já começou o Yom Tov. É verdade, mas já que Eruv Tavshilim é uma mitzvah de Rabbanan, eu falo Safek de Rabbanan Lekula. Agora está escrito nos poskim que, por mais que eu só estou fazendo essa mitzvah por Safek de Rabbanan Lekula, mas na verdade, se eu disser que o Ben Hashmashot já é noite, e já começou o Yom Tov, esse Eruv Tavshilim não é válido, mesmo assim está escrito que eu posso fazer essa brachá. E por que eu posso fazer essa brachá? Fala o motivo é muito simples, porque já que a gente possui Safek de Rabbanan Lekula, quer dizer, Chamim falaram, ele ainda pode fazer a mitzvah. Se ele ainda pode fazer a mitzvah, ele pode fazer a brachá. Quer dizer, eu falo que a brachá ela é arrastada atrás da mitzvah. Como eu vou falar para ele, olha, você pode fazer a mitzvah, e a mitzvah vai ser válida, o Eruv Tavshilim vai ser válido, então por isso a brachá é arrastada atrás da mitzvah, e por isso ele pode até fazer a brachá quando ele vai fazer essa mitzvah. Então o certo é fazer o Eruv Tavshilim antes do pôr do sol, mas se ele esqueceu de fazer antes do pôr do sol, e ele vai fazer depois do pôr do sol, nos primeiros 13 minutos e meio, que é o horário que é chamado Ben Hashmashot, já que ele pode fazer o Eruv Tavshilim, porque eu falo, na dúvida de Rabbanan, eu posso facilitar, eu permito ele também fazer a brachá. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Opa, desculpa, eu esqueci. Tinha mais um trechinho aqui. Tem mais um halakha que está escrito aqui junto. Na mesma ideia do Eruv Tavshilim. Está escrito que se eu tenho água que é dúvida se ela serve para Netilat Yadayim ou não. Por exemplo, assim, quando a gente vai estudar daqui a pouquinho as leis de Netilat Yadayim, uma água que foi usada para fazer um trabalho, ela não serve para fazer Netilat Yadayim. Eu não posso fazer com ela Netilat Yadayim. Agora eu tenho água que eu tenho dúvida se ela foi usada para fazer um trabalho ou não. E aí eu não sei se ela serve para Netilat Yadayim. Então, na dúvida, como Netilat Yadayim é de Rabbanan, eu posso facilitar. Uma vez que você está facilitando por causa da dúvida, então você pode fazer Netilat Yadayim com brachá. Por quê? A mesma coisa que a gente falou em relação ao Eruv Tavshilim. Já que a gente fala que
pela dúvida, a água está ksherá, a mitzvah valeu, uma vez que a mitzvah valeu, não tem mais safek brachot. E aí, por isso, a gente fala, pode fazer o Netilat Yadayim com brachá. Por quê? Ele falou, olha, safek de Rabanan lekula, por causa da dúvida, eu falei que a água é considerada apta para Netilat Yadayim, sendo a água apta para Netilat Yadayim, posso fazer brachá no Netilat Yadayim. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, amém ve amém. Agora sim.